Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu tá com saudade. E vamos lá para mais uma lição. Investigação número 5, de cor marrom, com o tema de separados de quem mais nos ama? Uma interrogação, tá? Vamos escrever qual é o mistério. Coloca aí. Se gostamos de Deus, vírgula, porque nos separamos dele. Esse dele tem que ser em letra maiúscula, tá, criança? Porque dele que se refere a Deus, então tem que ser letra maiúscula. Fica assim, ó, tá? Letra maiúscula, ok? Então, o mistério é, se gostamos de Deus, por que nos separamos dele, né? E aí, pra gente poder fazer as pistas de hoje, vai ser um pouco diferente. Em vez da gente ir escrevendo no caderninho, como a gente faz sempre, eu quero que vocês peguem o caderninho e façam isso aqui, ó. A gente tá em época de eleição, não tá? Então, hoje vai ser tipo uma espécie de votação, tá? Então, vocês vão colocar, eu vou ditar tudo isso aqui direitinho pra vocês, e vai colocar as 4 alternativas, tá? Então, vamos lá, coloca assim, ó. Marque com os numerais correspondentes às pistas. Marque com os numerais correspondentes às pistas. E aí, vocês vão colocar, abre parênteses, fecha parênteses, coração duro, embaixo, abre parênteses, fecha parênteses, rebeldia, embaixo, abre parênteses, fecha parênteses, mentira, e embaixo, abre parênteses, fecha parênteses, ação desobediente. Beleza? Então, o que que vai ser? São 4 dicas. Dica 1, dica 2, dica 3, dica 4. Cada dica tem um endereço. Eu vou ler o endereço, vocês vão ler comigo na Bíblia de vocês, a gente vai ler. E aí, de acordo com o texto que a gente leu na Bíblia, você vai ver qual, de acordo com o texto, qual desses aqui você acha que é o número 1 da pista 1? Ah, se eu achar que é o último aqui, eu vou e coloco um 1 dentro dele. Mas eu não vou corrigir de cara. Aí, nós vamos para 2. Vou ler o texto da 2. Diante do texto que a gente leu, qual que você acha que é? Ah, eu acho que é esse aqui. Eu vou e coloco o número 2. Até que a gente leia as 4. Aí, depois a gente volta corrigindo cada uma. Combinado? Então, vai ser tipo eleição. De acordo com o que eu falar, vocês vão votar, tá bom? Não é mais ou menos assim? De acordo com o que o candidato vota, a gente fala, a gente vota? Então, mais ou menos uma eleição. Hoje, vocês têm que ter a cédula aí de votação de vocês no caderno, tá bom? Vamos lá. Pista 1. O endereço é, abre aí comigo, Ezequiel. Mais ou menos no meio da Bíblia, do meio mais pro final, tá? Mas é no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Ezequiel 28. Do versículo 12 ao 16, nós vamos ler, tá? Vamos lá. Deixa eu confirmar. Ezequiel 28, do 12 ao 16. Então, vamos lá. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas que cobria. O sardo, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engates e os ornamentos. No dia em que fostes criado, forem eles preparados. Tu eras querubins
da guarda ungido. Querubim não é nome de anjo, gente? Querubim. Tu eras querubim, da guarda ungido. Eu te estabeleci. Isso aqui é o Senhor falando, tá? Deus falando. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Só coisa boa, tá vendo? Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do seu comércio se encheu o seu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então, aqui mostra a história de um anjo que era formoso, era tudo de bom, tudo de maravilhoso. Só que aqui, ó, olha lá no 15. Perfeito eras o teu caminho, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do seu comércio, encheu o seu interior de violência, seu coração, e pecaste. Pelo que te lançarei, Deus falando, profanado fora do monte de Deus, e tu fareis perecer, quer dizer, sofrer, ó querubim da guarda, que é isso aqui, ó. Tá? Fora, tá vendo? Fora. Como se fosse alguém sendo expulso do céu. E quem será que foi expulso do céu, crianças? Quem foi expulso do céu? Satanás. Não era um anjo que foi expulso do céu? Muito bem. E aí, você vai colocar o número 1, se você acha que é coração duro, o que esse querubim tinha. Rebeldia, aquela pessoa rebelde que não se enche de maldade e peca e faz coisas erradas. Mentira, aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra, mentiroso. Ou ele teve uma ação desobediente. Coloca o número 1 em qual você acha. Não tem problema se errar. A gente vai voltar depois e vai corrigir, tá bom? Façam de lápis. Vamos para 2. 2. Vamos lá, o endereço é Números 20. Número lá no começo da Bíblia, crianças. Número 20. Números, né? 20. Versículo 7, 8 e depois o 11. Vai ler o 7 e o 8, depois vou pular pro 11, tá bom? Então, olha só. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão. Aqui, Jesus está falando, o Senhor Deus está falando com Moisés, tá? Que a gente já estudou a história de Moisés. Então, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão. E diante dele, falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Aí, vamos pular lá pro 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, que é o cajado, tá, gente? E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas olha lá no 8. Falai a rocha. Fale com a rocha. Olha lá no 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha. Bateu na rocha. Olha aqui. Exatamente esse desenho. Moisés batendo na rocha. Tá? E aí? O que vocês acham que é disso daqui? Coração duro? Rebeldia? Mentira? Ou uma ação desobediente? Ele foi desobediente. Coloca aí o número 2 em qual você acha que é. Tá bom? Vamos para 3. Gênesis, volta um pouquinho. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 37. 37, do 31 ao 33. Do 31 ao 33. Olha lá. Então, tomarás a túnica de José. Aqui se trata dos filhos, dos irmãos de José, tá bom? José tinha vários irmãos, né? E o pai tá contando essa história que a gente também já falou faz um tempinho. Talvez vocês lembrem, talvez não. Então, vamos lá.
Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram lavar o seu pai e disseram, fizeram levar ao seu pai e disseram, achamos isso, vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente. José foi despedaçado. Então, túnica, lembra aquela roupa? Os irmãos pegaram a roupa, mataram um bode, um animal, sujaram a roupa de sangue, levaram a roupa para o pai e falaram que quem tinha morrido era José. Como o pai reconheceu a roupa, o pai achou que quem tinha morrido era de fato José. Tá bom? E aí? Coração duro? Rebeldia? Mentira? Ou ação desobediente? Coloca o número 3 em qual vocês acham que é. Essa tá fácil, hein? Bem fácil. E a última, Lucas. Lucas é mais lá pra frente no Novo Testamento. Lucas 5. Marcos, Lucas, depois de Marcos. Lucas 5, Lucas capítulo 5, versículo 21 e 22. 21 e 22 diz assim, ó. E os escribas e o fariseu arrazoaram, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que arrazoais em vosso coração? Então, aqui, crianças, esse texto, ele vai falar sobre o que aconteceu quando alguns escribas e fariseus viram Jesus fazer um paralítico andar. Se a gente ler um pouquinho antes, fala que Jesus fez o paralítico andar. E aí, algumas pessoas que não acreditavam, falam, para, esse Jesus aí, ele faz milagre, tá louco? Maluco? Não tem nada a ver, isso aí é uma mentira. Isso aí é um fanfarrão, é um cara qualquer que tá fingindo de mágico, de qualquer coisa, mas ele não faz milagre. Não acreditavam, não acreditavam. Eles viram Jesus fazer o paralítico e eles fizeram... E os escribas e fariseus eram estudiosos da Bíblia, eles sabiam muito sobre a lei de Deus, mas tinham um problema sério. Eles sabiam sobre a lei, eles sabiam do poder, mas eles não criam que Jesus era o cara que fazia isso. Então, o que eles tinham? O que eles tinham, crianças? Coração duro? Eles sabiam, mas, né? Rebeldia? Mentira? Ou ação desobediente? Qual desses se encaixa mais? Coloca o número 4. E agora, a gente vai voltando, corrigindo, tá legal? Vamos lá. A pista 1, o que vocês acham que é? Quando fala lá do querubim, que ele foi expulso, que ele tinha um caminho reto, era tudo lindo, maravilhoso, mas de repente o coração dele se encheu de violência, se encheu de maldade e ele pecou. Crianças, a resposta certa é rebeldia. E a pessoa que fez isso chama-se Satanás. Ele foi expulso, né, dos céus por rebeldia, tá? Satanás convenceu outros anjos a se revoltar contra Deus e também o homem. Você se lembra da história de Eva e do fruto proibido? Então, a gente tem que pensar muito sobre a consequência de ser rebelde, tá bom? Esse aqui é um exemplo de rebeldia. Pista 2. O que vocês acham que é? A história lá de Moisés, quando Deus falou para ele, fale com a rocha. E ele foi lá e bateu na rocha. O que é isso? Sobrou, então, rebeldia já foi, sobrou mentira, ação desobediente e coração duro. Fácil, né? Ação desobediente. Por quê? Porque Deus mandou ele fazer uma coisa e ele fez outra. Não é verdade? Então, você sabe me explicar por que ele teve essa atitude desobediente? Deus mandou ele falar com a rocha, porém Moisés fez do jeito que achou melhor, bateu na rocha e assim desobedeceu e deixou Deus muito triste. Agora aprendemos que a ação desobediente nos separa de Deus. Rebeldia nos separa de Deus, ação desobediente nos separa de Deus.
Quem pode dar exemplo de outras ações desobedientes que praticamos às vezes? Pensa aí, tá bom? Sobre quais ações a gente pode praticar que nos separa de Deus, como ações desobedientes, rebeldia e outras. Então, quem acertou, beleza. Quem não acertou, apaga e coloca, não tem problema. Pista 3. O que vocês acham que é a história lá dos irmãos de José? Que eles fingiram que José tinha morrido, tendo matado um bode, sujado a roupa de José e levado para o pai. Fácil, né? Mentira. Eles mentiram, né? E isso é muito sério. Os irmãos de José tinham que dar alguma explicação ao pai sobre o que havia acontecido com o irmão. Porque lembra que eles, não sei se vocês lembram da história, eles venderam José como escravo. Lembra disso? Como eles não podiam falar a verdade, armaram um jeito de fazer o pai acreditar numa mentira. Assim, a melhor palavra para esse texto é mentira. Foi o que aconteceu. Mentira é uma atitude horrível. Ela nos separa de Deus. E aí sobrou a última, que é coração duro. Porque aqueles homens, eles conheciam a Bíblia e a lei, mas eles não acreditavam no milagre que Jesus estava fazendo. Eles tinham um coração duro. Faltava eles acreditarem, certo? Muito bem. Então, conclusão, crianças, dessas 4 atitudes que nos separam de Deus. Rebeldia, ação desobediente, mentira e coração duro. Entre várias outras que tem também. Depois de lermos todos esses textos, podemos ver que tanto Satanás, como Moisés, como os irmãos de José e os escribas e fariseus, erraram porque foram rebeldes, desobedientes, mentirosos e com coração duro. Eles se rebelaram contra Deus, pois pensaram, agiram e falaram coisas que foram contra os ensinamentos da palavra de Deus. Agora me diga, como a Bíblia chama toda e qualquer revolta contra Deus? Pensaram aí? A Bíblia chama de pecado, né, crianças? Tudo isso aqui que a gente falou é pecado, tá? É o pecado que sempre separa e vai separar o pecador de Deus. O mais chocante é que todos nós pecamos e nos rebelamos contra Deus. Você sabe muito bem disso, não é? Em algum momento a gente faz isso. Quantas vezes ficamos revoltados contra o que os nossos pais nos mandam fazer? Quantas vezes não fazemos as coisas do jeito que foi mandado, mas sim do nosso jeito? Que facilidade temos para mentir às vezes? Eu já disse para vocês que não tem diferença em mentirinha, mentirão, é mentira do mesmo jeito. O nosso coração é duro para crer e confiar em Deus. Dessa forma, todos nós pecamos e às vezes nos separamos de Deus. E é por isso que esse episódio se chama A Revolta. Nós somos, tá vendo aqui, ó? A revolta, a historinha aqui, ó. A revolta que fala: Satanás obedeceu a Deus e foi expulso do céu. Aí vocês vão completar, tá? Aproveita e completa aqui, ó. Quem foi essa pessoa que desagradou a Deus? Moisés, né? Que ele bateu na rocha. Os irmãos de José mentiram a seus pais. Os fariseus não creram em Jesus, tá? Completa. E esses episódios todos são tudo de revolta, certo? Mas será que tudo acaba assim, em pecado? E como o pecador é separado de Deus, que tanto o ama? É claro que não. Deus ama tanto os homens, as mulheres, as crianças, adolescentes, tudo, que bolou um plano infalível para não nos deixar separado dele para sempre. O plano foi mandar seu filho Jesus para morrer em nosso lugar. Jesus pagou o preço de toda a nossa rebeldia e abriu o caminho para voltarmos a ficar perto de Deus. Tanto aquele que aceita Jesus é salvo da separação de Deus e da vida de rebeldia. Amém, crianças? Então, vocês vão completar lá Moisés e Jesus no começo aqui. E vamos para a nossa eureka. Qual que é a pergunta? Se gostamos de Deus, por que nos separamos dele? No caso do pecado. Por causa do pecado. O pecado nos separa de Deus. Tá? Por causa do pecado. Então, continuando aí. Olha lá, ajudando a entender a investigação. Mas as suas maldades separaram você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de você o rosto dele. Mergulho. Decifre o recado de Det usando os seguintes vogais. Detetive, aí tem os recados aí. Tem as vogais aqui em cima que podem ser usadas, tá bom? Assim.
tá? A nos levou ao, vai completando. Mole, mole, fácil, fácil. Vai usar as vogais que tem aí, tá bom? Quais são as vogais? A, E, I, O, fácil, né? Provas do mistério. Domingo. Em Atos 4:12, há um nome. De quem é esse nome? Leia o versículo e escreva o nome de que você descobriu colando as letras recortadas de revista ou espaço a seguir. Se você tiver revista fácil aí, faça assim, tá, crianças? Se não, escrevam mesmo, ou desenhem o nome como vocês quiserem, tá? Desenhar as letras bonitinho, como vocês quiserem. Segunda, leia Romanos 3:12 e complete. Então, você vai pegar o versículo e vai completar de acordo com os espaços que tem aí. E aí, ó, explique com suas palavras o que entendeu sobre esse versículo. Resposta pessoal, cada um faz a sua. Terça, se você ler Romanos 6:23, poderá circular a resposta certa a esta pergunta. Qual é o salário do pecado? A dor, a morte, a alegria ou o dinheiro? Vai circular, a resposta está lá nesse versículo aí. Quarta, a Bíblia nos ensina o que precisamos fazer para ficar livres dos nossos pecados. Leia 1 João 1:9 e complete o versículo abaixo. Então, vai ler e vai completar nos espaços aí. Quinta, de acordo com Romanos 3:23, marque um X a palavra que completa o versículo. Então, uma dessas 3 palavras aqui, alguns, os maus ou todos, completa essa frase, tá? De acordo com esse versículo. Sexta, leia João 14:6 e pinte um único caminho que nos leva para perto de Deus. Façam, crianças, pinta o caminho aí, tá? Sábado, agora veja Romanos 5:8 e grife como Deus provou o seu amor por nós. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja Romanos e grife como Deus provou o seu amor, tá? Vai grifar aí. E senha. Detetive, a senha de entrada para a próxima aula é Romanos 6:23. Vamos ver lá? O que tem Romanos 6:23? Acho que foi que a gente escreveu semana passada, né? Acho mesmo, com certeza. Ó, porque o salário... Ó, já tô dando a resposta de uma pergunta. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, crianças? Então, lição muito séria, muito importante sobre coisas que nos separam do amor de Deus, que nos separam dele. Como que a gente pode nos separar de algo que a gente ama, né? Vamos parar para pensar nisso, tá bom? Vamos orar, agradecendo a Deus. Quero dar os parabéns pro Vini, pro Muri, que a Liz nasceu, estão de irmãozinha nova, linda, maravilhosa, uma boneca. Parabéns, tá, meninos? Parabéns pela irmã linda que vocês ganharam, que Deus mandou para vocês, tá? Ajudem a cuidar dela, ok? Vamos agradecer então, agradecer pela aula de hoje. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essa aula, Senhor, obrigado porque nós aprendemos que o pecado nos separa de Ti, Senhor, que o pecado nos separa do Seu amor, Senhor. Mas obrigado porque o Senhor enviou Jesus para morrer na cruz, Senhor, e nos livrar de todas as nossas iniquidades, Senhor. Obrigado porque cada criança aqui pode entender hoje que atitudes erradas, Senhor, como mentira, coração duro, desobediência, rebeldia, nos afastam do Senhor. Que cada um de nós, Senhor, essas crianças, e também eu, Senhor, que a gente possa nos policiar, que a gente possa evitar essas atitudes, Senhor, para poder ficar bem pertinho de Ti sempre, meu Pai. Nós Te louvamos, Te agradecemos pela vida da Liz, que nasceu com saúde, Senhor, acampa Seus anjos ao redor dela, Senhor, todos os dias da vida dela. Nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, que o Senhor tem cuidado da nossa igreja, mesmo no momento de pandemia, Senhor. Continue cuidando de todos nós. Em nome de Jesus, amém. Beijos, fica com Deus.